Inicialmente, vou fazer uma introdução, uma pequena introdução sobre a NR10 para vocês. O que vem a ser a NR10? Gente, a NR10 é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Mas o que ela estabelece? O que a NR10 estabelece? Bom, gente, ela estabelece os requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, com o objetivo, gente, de garantir a segurança e saúde dos trabalhadores, que vão lidar diretamente ou indiretamente com os serviços ligados à eletricidade. Ou seja, a NR10, gente, é uma norma regulamentadora que visa garantir aos trabalhadores que lidam diretamente ou indiretamente com a eletricidade, garantir a eles o quê? Garantir a segurança e a saúde desses trabalhadores. Então, isso está tudo contido dentro dessa norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que é a que nós estamos discutindo nesse momento, que é a NR10. Onde se aplica a NR10 e não NBR10, que está escrito aí, tá, gente? Tem um erro de digitação. Na verdade, é NR10. Onde que se aplica a NR10? Como nós vimos que a NR10 ela tem o objetivo, né, de estabelecer os requisitos e as condições mínimas, né, para que garanta a saúde e a segurança dos trabalhadores, mas onde ela se aplica, já que ela é uma norma relativa ao serviço de eletricidade, diretamente ou indiretamente, ela se aplica tanto na geração quanto na transmissão, distribuição e consumo da nossa eletricidade. Incluindo, gente, não podemos esquecer, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação e manutenção das instalações elétricas. Gente, em quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades. Pois bem, já é possível vocês identificarem NR10, uma norma regulamentadora, número 10, preconizada pelo Ministério do Trabalho, O que ela estabelece? Ela estabelece as condições mínimas, né, para que você tenha procedimentos de controle e sistemas preventivos, que garantam o quê, gente? Que garantam a segurança e a saúde dos trabalhadores, que lidam tanto de forma direta quanto indireta com os serviços de eletricidade, tanto na geração, na transmissão, na distribuição e no próprio consumo da energia elétrica, ou seja, da eletricidade. Então, essa norma é uma norma muito importante, né? E é exigido das empresas que os trabalhadores que trabalham com serviços ligados à eletricidade de forma direta ou indireta atendam aos requisitos estabelecidos pela NR10. Aqui eu apresento para vocês o nosso NR10, nosso bonequinho de NR10, que vai estar durante a apresentação sempre comentando com vocês. Bom, o que preconiza a NR10? O que estabelece a NR10? Eu dividi para vocês, num fluxogramazinho, num diagrama em blocos, na verdade, o que estabelece a NR10? Quais os itens que ela trata? A NR10 ela trata das medidas de controle, já que a NR10, comentamos anteriormente, que é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que visa, né, implementar medidas que sempre visam a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores em eletricidade, de forma ligado diretamente ou indiretamente a esse serviço. O primeiro ponto são as medidas de controle. Essas medidas de controle visam isso, garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores.
Essas medidas de controle, elas estão contidas no regulamento dessa norma, né? No item 10.2, se vocês quiserem fazer uma consulta e fazer uma leitura do item 10.2, que é o item relativo às medidas de controle. Depois, vem outro item que a norma trata, que é a segurança em projetos. A segurança em projetos, ela representa o item 10.3 da norma. Essa segurança de projeto visa fazer com que os projetistas e os responsáveis pelo desenvolvimento daquele projeto sigam determinados requisitos estabelecidos pela norma, de forma a garantir a segurança, garantir a saúde dos trabalhadores em eletricidade, que trabalham diretamente ou indiretamente. Isso é muito importante. Outro item importante da norma é a segurança em instalações elétricas desenergizadas. Então, existem alguns procedimentos de instalações elétricas desenergizadas contidos na NR10 e representa o item 10.6 da minha norma, NR10. Depois, medidas de proteção. As medidas de proteção são medidas de proteção coletiva e medidas de proteção individual. As medidas de proteção coletiva, elas são descritas na norma no item 10.2.8, que vocês podem ler lá. No item 10.2.9 são as medidas de proteção individual que vocês podem estar lendo em maior detalhe na norma. Outro item aqui que surge aqui é a segurança em instalações elétricas energizadas. Nós temos procedimentos para a segurança de instalações elétricas energizadas e desenergizadas. A segurança em instalações elétricas energizadas, vocês podem estar vendo maiores detalhes no item 10.6 da norma. Depois, temos outro item que trata a norma, são sinalizações de segurança, ou sinalização de segurança, que visa garantir a segurança dos trabalhadores que estão ligados diretamente ou indiretamente aos serviços de eletricidade. A segurança, a sinalização de segurança, vocês podem verificar isso no item 10.10 da norma. Depois, procedimentos de trabalho. A norma estabelece alguns procedimentos de trabalho que são agregados aos procedimentos internos existentes naquela empresa. Os procedimentos de trabalho, eles estão no item 10.11 da norma. Depois vem um item que trata a norma, que é a situação de emergência, que é muito importante, esse assunto tratado pela norma. Depois, temos aqui agora a proteção contra incêndio e explosão, também tratado pela NR10. Depois, vem um outro assunto, que é a segurança na construção, na montagem, operação e manutenção de instalações elétricas. Isso é importante, será tratado, sempre visando garantir a segurança, a saúde dos trabalhadores que lidam direta ou indiretamente com a eletricidade. Depois, um outro item muito importante que a norma trata, que são os trabalhos envolvendo alta tensão. Esse item aí é muito importante e esse item cabe aqui ressaltar, ele é o item 10.7 da norma, que trata dos trabalhos envolvendo serviços de alta tensão. E para finalizar, todo trabalhador que trabalha direta ou indiretamente com a eletricidade, ele deve ter uma habilitação, ele deve ter uma qualificação, uma capacitação e autorização desses trabalhadores. Os trabalhadores devem estar autorizados a executar um determinado tipo de serviço. A norma estabelece, a NR10, no item 10.8, ela estabelece esses requisitos necessários para que a gente consiga manter uma segurança e a saúde dos trabalhadores que lidam diretamente ou indiretamente com a eletricidade.
Então, vocês podem observar todos esses itens aí, é tudo aquilo que estabelece a NR10. Então, na verdade, a NR10 é um conjunto, né, de elementos que vai permitir garantir a segurança, a saúde dos trabalhadores que lidam diretamente ou indiretamente com os serviços de eletricidade. Então, esse fluxo, esse resumo, são os pontos chaves e importantes da NR10. Bom, medidas de controle. Vamos iniciar pelas medidas de controle. Bom, as medidas de controle, né, a gente tem que imaginar o seguinte: nas intervenções em instalações elétricas, elas devem ser adotadas medidas preventivas de controle do risco elétrico e outros riscos adicionais. O que está colocando a norma? A norma coloca o seguinte em relação às medidas de controle. Qualquer intervenção que você vai fazer em uma instalação elétrica, essa intervenção, gente, ela deve ser dotada de medidas preventivas que vão garantir o controle do risco elétrico ou de outros riscos adicionais. Ou seja, você vai adotar medidas para executar aquela intervenção na sua instalação elétrica de tal forma, né, que você antes adote medidas preventivas, né, medidas preventivas de controle, para que você tenha o risco elétrico sob controle. Bom, e para isso, a norma estabelece que você deve utilizar técnicas de análise de risco que deve ser adotada, né? De forma que essas técnicas de análise de risco, né, elas possam garantir a segurança e a saúde naquele trabalho relativo à eletricidade. Bom, gente, então, as medidas de controle, a norma deixa bem claro que todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas, né, medidas preventivas para reduzir o risco elétrico. Então, numa intervenção, numa instalação elétrica, antes devem ser tomadas medidas que vão minimizar o risco elétrico. Isso é o que estabelece a NR10 no quesito medidas de controle. Ainda continuando nas medidas de controle, as medidas de controle adotadas, né, na sua empresa, elas devem integrar-se às demais iniciativas da sua própria empresa. Sempre, gente, com o foco na preservação da segurança, da saúde e do meio ambiente do trabalho. Então, se você já tem internamente na sua empresa medidas, né, que garantam a integridade e a segurança dos trabalhadores que lidam com a eletricidade, a NR10, né, ela estabelece algumas medidas que vão integrar-se às demais iniciativas que você já utiliza dentro da sua empresa para garantir a segurança, a saúde dos trabalhadores e, muito importante, agregar as medidas já às iniciativas existentes na sua empresa. Continuando na medida de controle, um ponto muito importante, que as empresas estão obrigadas a manter esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas. Então, suas instalações elétricas devem possuir diagramas unifilares que vão permitir e facilitar a leitura para a execução de uma manutenção nas instalações elétricas ou verificar quais as zonas de trabalho que você vai estar realizando em cima do diagrama unifilar. Também as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção.
Então, as empresas devem manter os diagramas unifilares e as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção. Por que isso, gente? Porque com o diagrama unifilar e com as especificações do sistema de aterramento, isso é muito importante porque é uma medida de controle que permite garantir na execução do serviço em eletricidade, garantir a segurança, a saúde dos trabalhadores ali envolvidos. Eu trouxe aqui para vocês agora um pequeno exemplo do diagrama unifilar. Esse diagrama unifilar, ele facilita o processo de manutenção e é obrigatório as empresas manterem esse diagrama unifilar. Vamos admitir aqui, bem simples no meu diagrama, que eu queira efetuar uma manutenção no ar-condicionado, no sistema de ar-condicionado, que representa aqui, gente, ar-condicionado ao circuito 5. Então, na hora de realizar a manutenção, eu devo realizar os procedimentos de desenergização que nós vamos estudar mais à frente. Então, eu tenho que fazer o desligamento desse disjuntor de 20 amperes, né? E outros procedimentos que são estabelecidos pela NR número 10. Então, gente, o diagrama unifilar, ele me dá uma visão da minha instalação elétrica, né? E também deve ser contido, além do diagrama unifilar, as especificações do sistema de aterramento, porque eu vou efetuar a manutenção, então tem que ter um entendimento do diagrama unifilar, né? E as especificações do sistema de aterramento. Isso vai garantir maior controle e esse controle se resume em segurança e saúde dos trabalhadores que estão ligados à eletricidade. Bom, ainda, falando das medidas de controle, vamos falar agora dos estabelecimentos que apresentam carga instalada superior a 75 kW. O que eu estou colocando e buscando da norma? Estabelecimentos com carga superior a 75 kW, eles devem constituir e manter o prontuário de instalações elétricas. Então, é obrigatório a existência do prontuário de instalações elétricas para estabelecimentos com carga superior a 75 kW, que é o que preconiza a NR10. Bom, o prontuário de instalações elétricas. O que é um prontuário? Bom, se a gente fizer um paralelo, quando a gente vai a um médico, ele mantém daquele paciente um prontuário. E nesse prontuário tem tudo relativo ao paciente. Qual ano que o paciente foi, qual mês do ano o paciente foi, quantas vezes o paciente foi. Então, ele tem ali o diagnóstico do paciente, as inspeções que o paciente fez. Na verdade, são as consultas realizadas, os exames realizados. E aqui, o prontuário de instalações elétricas não poderia deixar de ser, né, um conjunto de ações que permitem garantir, né, a segurança e a saúde dos trabalhadores. Porque com esse prontuário você tem um relatório daquele sistema elétrico, daquelas instalações elétricas. E esse prontuário das instalações elétricas, ele deve conter, né, segundo a NR10, no mínimo, procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde. Então, lá no prontuário tem que ter, né, esses procedimentos, instruções técnicas e administrativas da NR10. E deve ter a documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos. Ou seja, deve ter um laudo, né? Esse laudo contém as medições do sistema de aterramento e do sistema de descarga atmosférica, o SPDA. E outro item que a norma exige, o item C, que é a especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual e o ferramental. Então, é importante que tenha lá no prontuário uma especificação dos equipamentos de proteção. Qual é a especificação desses equipamentos, né, de proteção coletiva e individual? Continuando ainda, no item D, deve estar contido no prontuário uma documentação comprobatória
da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos trabalhadores. Então, deve ter no prontuário todos os trabalhadores que estão ali, contendo ali uma documentação que comprove a sua qualificação, sua habilitação, sua capacitação e autorização desses trabalhadores. Bom, e o item E, resultados dos testes de isolação elétrica. Então, tem que ter lá contido o resultado dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção individual e coletiva. Então, é importante que no prontuário tenha os resultados desses testes de isolação dos equipamentos de proteção coletiva e de equipamentos de proteção individual, que nós vamos ver mais à frente. E o item F, certificações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas. E o último item, o item G, deve conter no prontuário das instalações elétricas, deve conter um relatório técnico de inspeções, ou seja, das inspeções atualizadas, com recomendações e cronograma de adequações. Bom, gente, isso tem o objetivo, né, de diagnosticar tudo o que é necessário, que vai permitir ao trabalhador que lida direto ou indiretamente com o serviço de eletricidade, garantir a ele a segurança, né, e a saúde desses trabalhadores. Continuando ainda no prontuário das instalações elétricas, as empresas, agora vamos para as empresas que realizam trabalhos em proximidade do sistema elétrico de potência. Como que eu devo atender em relação a esse prontuário das instalações elétricas dessas empresas que estão trabalhando em proximidade do sistema elétrico de potência? Elas devem constituir no prontuário que contemple as alíneas, né, ou os itens mostrados anteriormente, os itens A, C, D e E, e vistos anteriormente. E também acrescenta-se 2 itens muito importantes nessas empresas que trabalham na proximidade do sistema elétrico de potência. Seriam 2 itens, que é a descrição dos procedimentos para emergência, então tem que ter uma descrição para o procedimento de emergência, as certificações dos equipamentos de proteção coletiva e individual. Então, isso para empresas que trabalham ou realizam trabalhos em proximidades do sistema elétrico de potência. Para a gente finalizar essa parte do prontuário, os documentos é muito importante. Todos os documentos técnicos previstos no prontuário das instalações elétricas, gente, segundo a NR10, eles devem ser elaborados por profissional legalmente habilitado. Isso é um item muito importante. Vamos agora falar das medidas de proteção. Medidas de proteção coletiva. Em todos os serviços executados em instalações elétricas, devem ser previstas e adotadas, prioritariamente, medidas de proteção, para minimizar o risco, né? O risco elétrico. Essas medidas de proteção coletiva, mediante a procedimentos, as atividades a serem desenvolvidas, de forma a garantir a segurança e saúde dos trabalhadores. Então, medidas de segurança devem ser estabelecidas, coletivas, né, para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. As medidas de proteção coletiva, vamos destacar quais são essas medidas de proteção coletiva. As medidas de proteção coletivas compreendem prioritariamente a desenergização elétrica. Então, ou seja, uma medida de proteção coletiva é desenergização elétrica, conforme estabelece a NR10. E na sua impossibilidade, na impossibilidade da desenergização elétrica, o emprego de tensão de segurança. Então, essa desenergização é uma das medidas de proteção coletiva. Vamos entender o processo de desenergização.
As instalações elétricas, elas possuem disjuntores. Então, no processo de desenergização, o primeiro passo, né, deve desenergizar, ou seja, deve desligar o disjuntor. Você quer executar um trabalho, então, primeiramente, naquela zona que você vai estar trabalhando, naquele setor, você desliga o disjuntor. Assim, desligando esse disjuntor, você remove as cargas elétricas. O disjuntor, ele é o ponto que você pode manobrar. Por quê? Porque o disjuntor tem um extintor de arco, né, que evita acidente. Então, o primeiro passo é desligar o disjuntor. O processo de desenergização, segundo a NR10, ele deve ser feito com no mínimo 2 pessoas, ou seja, feito no mínimo por 2 pessoas. Ninguém desenergiza um sistema ou um sistema elétrico, ali, as instalações elétricas, sozinho. Sempre no mínimo 2 pessoas. Né? Isso garante a segurança. Então, o primeiro passo, sempre numa instalação elétrica, desligar o disjuntor que atende àquela zona que você vai estar trabalhando. Segundo passo, com a existência de uma seccionadora, uma chave seccionadora, após o desligamento do disjuntor, aí sim você pode realizar o desligamento da chave seccionadora. Essa chave seccionadora, ela não deve ser desligada primeiro do que o disjuntor, porque ela não tem extintor de arco. Isso pode provocar um acidente, né? Essa chave, ao ser desligada, ela garante visualmente que foi desligada. Porém, primeiramente, desligar o disjuntor, está conectada a essa chave. Pode ser uma chave seccionadora ou o próprio fusível. Se for o fusível, após o desligamento do disjuntor, remova o fusível ou desligue a chave seccionadora. Essa chave seccionadora, gente, é muito importante observar que eu não posso fazer o desligamento dela. Por quê? Porque ela não tem capacidade de extinguir arco elétrico. Né? E com o desligamento dela, ela permite a visualização, né, que o sistema foi realmente desligado. Assim como o fusível também. Você pode ter o fusível ou pode ter a chave seccionadora. Sempre disjuntor primeiro, chave seccionadora ou fusível. Esse é o processo de desenergização. Agora, gente, tem também um outro processo que a gente deve seguir, que é estabelecido, né, na NR10, que é o impedimento de reenergização acidental. Ou seja, realizei a desenergização, agora eu tenho que impedir que acidentalmente alguém ligue o sistema. Por exemplo, em relação aos disjuntores, qual é o procedimento? Qual é o procedimento? O procedimento é extrair o disjuntor do local sempre que possível. Segundo ponto, nos fusíveis, o que eu tenho que fazer? Remover os fusíveis do local. Como que eu posso fazer? Qual outra medida? Eu posso, se eu não tiver como remover o fusível, eu posso colocar o lacre no fusível. Ou posso colocar um cadeado ou lacre no disjuntor da zona que eu estou trabalhando. Da mesma forma, eu tenho uma medida de impedimento da reenergização, eu tenho aqui a colocação, né, de um cadeado na chave seccionadora. Então, essas medidas visam o impedimento da reenergização. Outro ponto agora, né, que está até preconizado na norma, que é a constatação da desenergização. Você vai ter que constatar a desenergização através de painéis de luzes ou um voltímetro. Né? Essa constatação do desligamento ela pode ser observada por luzes ou em um multímetro instalado no painel do quadro daquela zona que você está trabalhando. Se não existir isso, o que você vai fazer? Você pode verificar com o multímetro, selecionando na escala adequada, se aquela zona realmente se constata a sua desenergização. Esses 3 processos visam garantir a saúde e a segurança das pessoas que estão ali executando o serviço. Outro ponto importante que preconiza a NR10 é o aterramento temporário. O objetivo do aterramento temporário, gente,
é fazer com que as partes abertas do circuito estejam no mesmo potencial elétrico, que neste caso é o potencial do terra, para evitar acidentes, né, por falta de não aterramento. Aí vocês podem observar algumas figuras onde eu tenho os instrumentais que permitem garantir esse aterramento temporário. Então eu tenho aqui as garras, aqui um poste, por exemplo, numa empresa de distribuição de energia, eu estou conectando os meus sistemas aqui abertos, né? Eu conecto direto ao terra, evitando qualquer risco que pode trazer o trabalhador. E aqui também outros métodos que eu posso utilizar para o meu aterramento. Então, o aterramento temporário ele é estabelecido dentro da NR10 sempre que possível. Bom, agora vamos às medidas de proteção coletiva. Eu quero falar agora de algumas sinalizações. Essas sinalizações também ajudam na proteção. Sinalização de risco de morte, né? A caveirinha ali indicando eletricidade, alta tensão, choque elétrico, risco de choque elétrico, eletricidade aqui sinalizando a chave geral e alguns outros dispositivos de sinalização que vão permitir, né, reforçar as medidas de proteção. E é de uso coletivo, né? Você põe uma faixa amarela de isolação, ali protege, as pessoas vão chegar e vão estar ali destinando a um trabalho, elas não vão entrar naquela área. Então, esses exemplos visam a mostrar para vocês que essas placas de sinalizações, elas reforçam as medidas de proteção disposto na NR10. Agora vamos aos dispositivos, né, de proteção individual, né, que é o EPI, que a gente chama. Nos trabalhos em instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletiva elas forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes, gente, para controlar os riscos, devem ser adotados equipamentos de proteção individual específicos, são os EPIs, e adequados às atividades desenvolvidas, em atendimento ao que está disposto na NR6. Bom, as medidas de proteção coletiva compreendem-se prioritariamente, as medidas de proteção coletiva que eu tinha colocado anteriormente, elas compreendem a desenergização elétrica, conforme a NR, e na sua impossibilidade, o emprego, que a gente tinha comentado, de tensão de segurança. O aterramento também das instalações elétricas deve ser executado conforme a regulamentação estabelecida pelos órgãos competentes e, na ausência desses órgãos competentes, deve atender às normas internacionais. Bom, aqui eu tenho os equipamentos de proteção individual. Então, eu tenho um capacete, que o trabalhador tem que utilizar, tem o óculos de segurança, aqui o óculos de segurança, o item 2. Tenho os protetores auditivos, eu tenho em formato de concha, e aquele que coloca encaixa no ouvido, auricular. Tenho um respirador, tenho também luvas. Essas luvas aí tem, inclusive no prontuário, tem que ter, né, o teste de isolação desses equipamentos. Essas luvas têm diversos níveis de tensão, né, tensões para baixo, sistema de baixa tensão, né, 380, aí luvas até 1000 volts e assim sucessivamente. O uniforme, que é uma roupa bem robusta, né, para aumentar a resistência do operador, da pessoa que está trabalhando. O cinto completo e a bota de proteção, né, se possível com um bico de borracha, um bico de aço, por exemplo, ou uma bota que vai te dar uma robustez maior, aumentando a sua resistência elétrica. Bom, gente, para executar e para apresentar, na verdade, para vocês essa videoaula, eu utilizei a norma regulamentadora NR10 do Ministério do Trabalho e a NBR 5410.